O Eric Santos comentou em um dos vídeos do SOS Revit. Você achou, cara? Valeu, Eric. Aproveitando o embalo, você poderia fazer um SOS de como ajustar a espessura de linha. Esse SOS Revit já foi feito, é o de número 5. Ou ajustar o campo de vista de mais próximo ou mais distante, na vista de fachada. Aproveitando essa sua sugestão, eu vou trazer no SOS Revit de hoje como ajustar a faixa de vista na planta baixa, corte e fachada. Meu nome é Thiago da Mata e você está no SOS Revit. Uma situação que a gente pode se deparar normalmente é a seguinte: a gente tem a planta baixa de um pavimento que está no RN 76, mas a gente precisa ver o terreno e ver as informações que estão lá no pavimento térreo, por exemplo. Como é que a gente solicita ao programa que ele exiba esse tipo de informação? Aqui na área de propriedades, né, na sua categoria vista, ou seja, eu estou sem selecionar nada e aí eu estou configurando as propriedades da vista. Eu tenho aqui, em extensões, a faixa de vista. Se eu pedir para editar a faixa de vista, ele vai me levar para essa janela que tem diversas informações e diversos parâmetros que a gente pode configurar. Para entender melhor esses parâmetros, o Revit já prepara um esquema que explica o que significa cada parâmetro desse. É só pedir para mostrar que ele vai exibir um esquema gráfico explicando a função de cada parâmetro desse. Então vamos lá. Aqui em faixa principal a gente tem o topo, até onde essa vista vai capturar elementos para nos mostrar. Então, no meu topo, eu estou no RN 76, que é o RN da vista, e eu estou pedindo para que ele me exiba elementos que estão até 2,30 m. No plano de corte, a gente tem o RN da vista, e essa informação é bloqueada, então a gente não consegue alterar, e a gente diz a que altura vai estar o plano de corte. Ou seja, eu estou fazendo uma planta baixa que tem um plano de corte a 1,20, conforme a NBR. Na faixa principal inferior, ele vai me demonstrar aqui até onde eu vou conseguir ver os elementos. Então, eu consigo visualizar os elementos que estão até o RN 76,32, com deslocamento zero, ou seja, tudo que tiver até a linha daquele nível eu vou conseguir visualizar. Já nessa parte aqui de profundidade de vista, a gente tem até que nível ele vai conseguir visualizar, que é exatamente o que está representando esse número 6 aqui. Atualmente ele consegue visualizar elementos que estão até o RN 73. Só que eu posso alterar isso e escolher qualquer um dos outros níveis no meu projeto. Então, se eu colocar, por exemplo, nível terreno e aplicar, ele consegue ampliar essa profundidade de vista a ponto que eu visualize toda a minha topografia, limite do terreno e todos aqueles elementos que eu queria trazer para a minha vista. Então, agora eu posso dar OK aqui e eu já tenho minha planta baixa com as informações do terreno. Para melhorar a representação, eu indicaria que você selecionasse todos os elementos que não são do nível RN 7632 e, na sobreposição gráfica, colocasse todos os elementos em meio tom. Isso vai dar uma profundidade na vista e destacar melhor os elementos que são inerentes àquele nível. Com a planta baixa já ajustada, a gente pode ir para as configurações de uma profundidade de vista para um corte. Para isso, nós temos que criar um corte. Eu já criei esse daqui. A gente seleciona o corte
e solicita ir para a vista. Com isso, ele vai levar a gente para a vista de corte. Então, eu tenho já meu corte que foi criado automaticamente pelo Revit. Para facilitar nosso entendimento e visualização, eu vou colocar as duas janelas lado a lado. Então, no lado direito, eu tenho minha planta baixa e do lado esquerdo eu tenho minha vista de corte. Na planta baixa, se eu clicar no corte, note que tem um retângulo tracejado e esse retângulo representa a nossa profundidade de vista, ou seja, até onde nós vamos visualizar. Se eu começo a mexer nessa profundidade de vista, eu vou começar a visualizar elementos que não estavam sendo vistos antes. Eu vou colocar meu retângulo de faixa de vista até alcançar a outra edificação. E note a alteração que vai ser feita na vista de corte. Agora, na vista de corte, eu já consigo ver o segundo bloco que compõe esse meu complexo de edificações. Então, com esse recurso, você vai definir até onde o Revit vai criar visualização. Assim como eu passei na planta baixa uma dica que vai melhorar a representação gráfica, aqui no corte também é possível fazer um aprimoramento na representação gráfica. A gente vai no recurso Estilo de Visualização e nas opções de exibição de gráfico, a gente vai procurar o recurso chamado Simulação de Profundidade. No recurso Simulação de Profundidade, assim que a gente habilita ele, o recurso de Simulação de Profundidade Gráfica vai esmaecer elementos conforme ele se afasta da nossa linha de corte. E o início e o final desse processo de esmaecer a representação é definido exatamente pela caixa de profundidade de vista que a gente estava editando naquela hora, aquele retângulo tracejado. Então, se eu aplicar, olha a mudança na representação gráfica. Então, nós temos o bloco lá em uma representação bem fraca. A gente pode controlar ainda esse esmaecimento mexendo nessa propriedade daqui, ó. Quanto mais eu puxar para o escuro, mais forte vai ficar a representação dos elementos que estão mais afastados. Então, eu posso fazer um controle dessa representação até ficar em conformidade com a minha representação gráfica. Depois dessa configuração, eu posso clicar em OK e eu tenho um corte com a profundidade de vista e uma representação gráfica mais adequada.